aqui. Agora, antes da apresentação de vocês, eu citei aqui, é de poesia que o mundo precisa. Por quê, Carlos Moreno? Porque a vida não tem sentido de fábrica. Ela não vem com um sentido anexado a ela. E essa falta de sentido da existência, ela tem que ser preenchida de alguma forma que o sujeito encontre em si mesmo alguma razão de ser. Seja pela arte, seja por uma ação física ou social ou filosófica, né? No meu caso, na verdade, remonta tanto ao fim da minha infância, ao início da minha adolescência, que eu não consigo me recordar, de fato, de quando a palavra não foi a minha forma de estar no mundo, né? Ela é o meu filtro, é a minha boca, claro que se nem tudo que um santo faz é santidade, nem tudo que um poeta faz é arte. E claro que eu não posso querer agradar, né? Um poeta que quer agradar, ele está a serviço do cardume, ele está a serviço do monstro da esquina, um apito aqui caberia, de plantão. Mas, sem dúvida alguma, a palavra tem um poder transformador, se não social, pelo menos individual. Se ela não pode salvar o mundo, ela pode me salvar de estar em determinados mundos, né? Em determinadas formas de ser e de pensar. Bom, e você, Danilo Rangel? Ontem eu estava lendo o Monólogo das Sombras, do Augusto Tuzani. E é interessante como ele trata a arte como uma forma a única forma de validar a existência humana, né? Para ele, só a arte é capaz de fazer com que a existência humana valha a pena. Na verdade, eu concordo com o Carlos Moreira de que a poesia tem um potencial transformador e que se há uma necessidade real dela, e a gente deve se perguntar exatamente se existe ou não, passa por aí, exatamente pela capacidade de transformar as pessoas e de repercutir dentro daquele espaço onde a pessoa está inserida. Eu lembro que eu não gostava de poesia, eu comecei a gostar de poesia muito tarde, eu acredito. Eu escrevi outras coisas, escrevia contos. Quando eu comecei a gostar de poesia, eu passei a gostar de poesia por causa do entendimento. O que acontece quando você tem acesso a outro tipo de literatura, contos fantásticos, e até livros de filosofia. Você tem acesso a outras realidades. Só que essas realidades não alcançam a complexidade subjetiva que uma poesia pode alcançar. Atualmente tenho trabalhado com a ideia de que uma boa poesia pode trazer para dentro, levar para fora o que por outro meio não transitaria. Então outra parte dessa necessidade de poesia. É exatamente a capacidade dela de trazer para fora um conteúdo que outras modalidades literárias às vezes não conseguem ensejar. Ela tem um poder sintético, né? A palavra poética muito significativo. Eu costumo, desculpa te interromper. Uma das minhas metáforas para a poesia é a trufa. A trufa é uma iguaria caríssima, né? A trufa negra, que aparece muito na França, ela custa milhares de dólares, 100 gramas. E ela é caçada geralmente usando-se porcos, né? O porco ele tem um olfato muito apurado. E o pobre do porco sai louco atrás daquela trufa nos bosques, né? no humus. E quando ele encontra a trufa, o tiram de cima, cavam com cuidado e levam a trufa. O porco nunca come a trufa. Para mim, e aí tem um poema do Cardume que eu tento traduzir essa ideia, que diz o seguinte: o porco fuça, fareja, esfrega o focinho contra a raiz e terra. O corpo todo do porco emprega-se na tarefa de encontrar a trufa perfeita, aquela que ele mesmo jamais comerá, porque a entrega. O porco é um poeta. É realmente a busca, né, dessa trufa. E aí, por que poesia? A principal resposta para mim é por que não?
Se alguém me pergunta, por que ler? E eu pergunto, por que não? A gente pode estabelecer milhões de razões para isso. Olha, o papo está muito bom. Estamos aqui com Danilo Rangel e Carlos Moreira e o assunto é poesia, poesia que cada vez mais está encontrando espaço aqui no cenário do Brasil, no cenário de Porto Velho, de Rondônia como um todo. Temos excelentes valores de escritores aqui e, por falar nisso, o Danilo Rangel, através da sua revista eletrônica Expressões, tem proporcionado essa união de diferentes segmentos de trabalho. Danilo Rangel, a experiência, como é que é a experiência de ter produzido essa revista? Eu fico contente porque o pressuposto principal da revista era criar um painel para expor vários artistas, né? Não só poetas, contistas, cronistas. Acabei também inserindo fotógrafos, falei sobre o teatro na revista. Teve um conteúdo bastante diverso, né? Então, esse primeiro pressuposto, essa primeira intenção foi alcançada, a intenção de criar um painel de exposição. E também a vontade de construir um canal, um canal de contato entre os artistas e o público, também foi outra coisa alcançada. Então, eu estou satisfeito com a revista. Agora, um dos participantes dessa revista está aqui conosco, o Carlos Moreira. E, Carlos Moreira, tua opinião a respeito dessa revista, ela é fundamental nesse cenário? É a melhor revista digital que nós temos hoje. Ela tem autores jovens, isso é fundamental nesse cenário, porque ela dá uma renovada na cara que a literatura local tinha. E é um pessoal que tem lido muito. Então, isso é fundamental, né? Assim, quem é o melhor professor, quem é o melhor editor? É o leitor. Né? Às vezes o poeta não é um bom professor, um bom editor, um bom crítico, né? Mas o leitor é. Então eu acho que a moçada que está capitaneando a revista, e o Danilo é a ponta disso, eles estão sempre em busca tanto da leitura da literatura quanto da crítica literária, o que vai dando uma consistência muito grande ao que eles selecionam, quem publica, que texto publica, né? Então realmente não é uma coisa avacalhada, é uma coisa que você percebe que tem uma consistência muito boa, muito boa. Agora, Danilo, em 2014, vamos continuar com a revista? Provavelmente não. Qual o empecilho maior? Eu acho que eu parei de produzir a revista, não sei se foi em junho, agosto. Então, a ideia principal é congregar. Quando eu comecei em 2010 eu tinha parado de escrever um pouco, escrevia só soneto, só com minha namorada, não gostava mais de escrever, comecei a trabalhar, falei, não vou mais escrever não. Já tem muito tempo ocupado a minha vida com o trabalho. E escrevia só para ela. Em 2011 eu voltei a escrever, eu escrevo desde 2009, eu acho. Em 2011 eu voltei a escrever, mas eu vou escrever, mas agora eu vou escrever e o mundo vai saber que eu escrevo. E aí eu fui atrás de diversas maneiras de espaço onde expor meu trabalho, eu não consegui, por isso que eu fiz o primeiro, isso é poesia. Os espaços aqui que estão ocupados, eles são bastante fechados, existem grupos que se organizam, que se sustentam exatamente só porque se fecham, e a minha ideia foi, com a revista, e também com Isso é Poesia, exatamente quebrar esse lance de grupo, agregar, congregar, reunir pessoas diversos grupos dentro de um trabalho que seria rico exatamente por essa diversidade. Infelizmente, isso parece que tem um tempo limitado de funcionamento, porque as pessoas parecem exigir determinado favorecimento. Isso não pode acontecer. Outra coisa que aconteceu também é que o pessoal começou a pensar que eu estava ficando rico por causa da revista. A revista é só um arquivo em PDF que eu edito no programa InDesign, né? Tem muitas contribuições, as pessoas mandam textos, a minha irmã estava ilustrando, a gente tem o design, mas é toda feita em casa, não tem um anúncio. O anúncio que teve foi do teatro e também o do Boca, que o Boca me concedeu uma entrevista para a revista,
E aí eu aproveitei e falei das camisas dele. No último Isso é Poesia, a Funcultural apoiou, e o apoio que a Funcultural deu foi a cedência do espaço, que já é maravilhoso, né? Para mim já é o suficiente, porque eu gosto de organizar as coisas, não gosto de ter muita gente envolvida, porque eu gosto de fazer do jeito que eu faço. Eu acredito que muita gente sabe fazer as coisas, mas só eu sei fazer do jeito que eu gosto de ver feito. Então eu gosto de fazer. E a Funcultural também apoiou com a cedência do espaço. E engraçado que depois que eu coloquei no cartaz do último Isso é Poesia, apoio Funcultural, o pessoal começou a pensar que eu estava ganhando dinheiro. Só que não foi feito projeto do Isso é Poesia entregue à Funcultural. O que aconteceu é que eu fui à Funcultural, pedi a cedência do espaço, ela me cedeu, eu vou colocar o apoio aqui e coloquei. Então o pessoal começou a dificultar muito o envio de material, começou a me dar muito trabalho, ter que perseguir pessoas para me mandar texto, para então formular a revista. O Isso é Poesia também, no último, teve vários contratempos. Eu falei, não, está dando muito trabalho, o pessoal está se dispersando muito, e agora eu vou me concentrar só em escrever. Agora isso quer dizer que está em stand-by o Isso é Poesia e a revista Expressões. Não estão descartadas ainda do ano de 2014, é mesmo? Então, eu não sei como acontece, né? Eu sei que eu estou sem vontade de fazer. Sim, em 2014, porque dá muito trabalho fazer as coisas por conta própria, né? Mas você tem que pensar o seguinte, tem um lado muito positivo. O lado positivo de fazer as coisas por conta própria, exatamente uma coisa também que você não ganha dinheiro nenhum, é que você pode seguir a vibe. Você está afim de fazer, você faz. Você não está afim de fazer, não faz. Claro que tem um compromisso com o público, né? A gente deve pensar nisso. Agora, Danilo, mandou uma mensagem de texto aqui, a ouvinte Kátia, ela é do bairro Tiradentes. Ela está considerando a entrevista muito construtiva, parabenizando aos dois, né, pela iniciativa do trabalho de vocês. E por falar em trabalho, Carlos Moreira, a respeito do cardume, como você tem recepcionado todo esse frisson, esses elogios, e são inúmeros, de pessoas gabaritadas a respeito do teu trabalho, e lembrando a atenção, poetas de plantão, poetas ouvintes de modo geral, lermos uns aos outros é muito importante. Deixarmos de olhar um pouco para o umbigo. Carlos Moreira. A minha vida, nos últimos 2 anos pelo menos, Léo, tem sido de agradecer. Né? A coisa que eu mais escrevo nas redes sociais é grato, gratíssimo, valeu. Né? Eu não gosto da expressão muito obrigado, eu não gosto de me sentir obrigado a nada. Eu falo muito grazie, graças, grato, gratíssimo, porque tem sido gestos assim, de extrema generosidade, grandes parcerias. Né? As coisas têm vindo de vários lugares. E assim, são movimentos que independem, na verdade, da minha ação. É uma coisa curiosa, é como se a máquina estivesse se movendo já num processo autônomo. Por exemplo, um leitor meu, chamado Ricardo Torres, que trabalha com teatro no Rio de Janeiro, conheceu a poesia via os blogs, os 2 blogs e as redes sociais, mandou para a Globo News Literatura a sugestão de pauta. O Cláudio Rodrigues pegou essa sugestão, veio atrás do trabalho também pela internet, me mandou o convite para participar da FLAP, a Feira do Livro do Amapá, em Macapá, e lá a gente gravou a matéria que saiu na Globo News Literatura. São 5 minutos de entrevista com um poeta de Rondônia. E ele me disse rindo que muitos matariam para ter esse espaço, e esse espaço me foi dado de presente literalmente por Ricardo Torres, que eu não conheço. E realmente espaço na TV é caríssimo. E para a literatura, e para a literatura do norte, né, para uma literatura que sai, digamos, de uma margem geográfica. Né? Então e para completar, o Ricardo Torres está montando uma peça teatral chamada Silêncio, com poemas meus no Rio de Janeiro. Então isso é para citar um detalhe, né? Porque a gente tem a Natália Barros, que me levou para participar da Landscape em São Paulo. Agora,
a menina que organiza a parte cultural da Saraiva, de Pernambuco e Bahia, vai fazer o lançamento do livro na Saraiva de Recife, em março. Então nós vamos fazer o evento e o livro vai entrar pelo catálogo da Saraiva, vai ficar mais acessível para quem quiser pela internet. Então são muitas razões para agradecer de fato. Realmente gratíssimo. Muito, e sim. ao ouvir aqui os dois falando, né, realmente a gente se emociona, se arrepia com o talento de cada um. E Rondônia, não posso falar por Rondônia, mas me sinto gratificado realmente de Rondônia estar no cenário nacional com a indicação do livro Cardume. E por falar no livro Cardume, manda uma do livro para a gente. E Danilo, prepara a sua também aí para a gente ouvir. Atenção, ouvintes, poesia do livro Cardume, de Carlos Moreira. Eu já disse tudo o que o imperador queria ouvir. Já disse que as estrelas não são minhas e minhas filhas também não. Que minha casa não faz falta, me apetece o sol e o frio. Que não sei quantos inimigos foram mortos e ainda mortos, torturados, no que restou de sua semente. Disse que não fui até a fronteira, que não sonhei meu próprio sonho, que minha carne era fraca para suportar sua presença. Disse que meu vômito e minha imensa náusea eram loucura e fantasia, e o veneno já não cortava minhas veias. Disse que jamais fugiria, e que até meu último dia suportaria docemente a cegueira de meu filho, a derrota de meu povo, o esquecimento de meus pais. E disse mais, que seus crimes eram meus olhos eram seus, e sua infâmia toda minha. Já disse tudo que o imperador queria ouvir. Por que cortar a minha língua? Uau, impressionante. Parabéns aí, parabéns com o livro como um todo, não é à toa que ele é super elogiado e indicado pela revista Quem. Votem, quem.com.br, votem quantas vezes quiserem. Quem.globo.com, mas procurando Quem Acontece, literatura, já cai direto. E lembrar que você pode... o júri indicou os 8 finalistas, um júri muito bacana, indicou os 8 finalistas, mas o voto é aberto, né? O voto é público, as pessoas podem votar quantas vezes quiserem. E o Cardume é o único livro da região norte dentre os 8. E o único de poesia, os outros são narrativas, né? Tem a Mônica Montoni, que eu conheço, que é fantástica também, grande. A menina é poeta, atriz, compositora, cantora, performer, ela é multimídia, ela é babélica, a Mônica Montoni. Mas é uma baita lista. Você tem o Onjak, foi indicado também ao Prêmio Camões. Você tem o Antônio Prata, que é da Folha de São Paulo. Então a lista é ótima. Muito ótimo. Agora, Danilo, Rangel, Moreira, realmente eu estava dando uma olhada na lista aí. Impressionante. Muito impressionante mesmo. A sua poesia, Danilo? Minha poesia tem tudo a ver com o meu jeito de ser, de querer fazer as coisas do meu jeito. Quando eu era pequena, minha mãe dizia que era muito maluzido, na escola também. O ontem, o hoje e a incerteza. Andasse dentro dos limites, pisando apenas o chão já pavimentado. E talvez não tivesse os pés arregaçados por espinhos, pregos e cacos de vidro. Mas talvez ainda ignorasse os lugares onde já me deslumbrei. Usasse mais os ouvidos, ouvindo mais e duvidando menos. E talvez a vida não estapeasse tanto quanto estapeou. Mas talvez eu nada soubesse sobre convidá-lo aos armistícios e não a prezasse tanto. Fosse menos teimoso e arrogante, menos descuidado, menos obstinado e respondendo. Fosse menos cínico, fosse menos tanta coisa, e talvez tudo fosse mais tranquilo, e não houvesse tanto do meu vexame e dor. Mas talvez nada houvesse do que me orgulhar, e não tendo nada de conquista, fosse apenas conformação, ser quem agora sou. Parabéns com essas duas lindas poesias aí. Nós nos despedimos desse bloco, lembrando que é o seguinte: